Olá, me chamo Pedro, estarei apresentando aqui meu trabalho de PIBIC intitulado Estimativa da taxa de adesão ao tratamento para sífilis em pacientes síntese e suas parcerias atendidos em um ambulatório de profilaxia pré-exposição. Trabalhei orientado pelo professor Hildo Navegante Araújo. Bom, falando um pouco sobre a doença, a sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema pallida, formato de espiroqueta, gram-negativo e possui alta patogenicidade. É transmitida por vias sexuais ou pela via vertical, onde a mãe, com sífilis gestacional, passa para o seu filho sífilis congênita. Sabe-se aí o impacto indireto que a sífilis tem com o vírus HIV. Estudos mostram aí que pacientes com sífilis têm de 2 até 5 vezes mais propensão de contrair o vírus HIV. De 2010 a 2020, nós tivemos aí mais de 80 mil casos notificados de sífilis adquirida e tem crescido isso, né, um problema de saúde pública. É uma doença silenciosa, então a priori, a pessoa vai ter uma ferida na genitália, uma mancha na pele, um mal-estar, uma dor muscular, alguma coisa assim, e com o passar do tempo, esses sintomas vão desaparecendo e a pessoa não procura o serviço de saúde porque não está sentindo mais nada. Mas sabemos que se não for tratada, a sífilis pode evoluir para a fase mais grave da doença, podendo atingir o sistema cardíaco, o sistema neurológico, no caso da neurosífilis. O tratamento é de 1 a 3 doses de penicilina benzatina, e sabe-se que a bactéria ela é altamente sensível à penicilina, né? A pessoa que é tratada com a penicilina benzatina, ela tem uma alta taxa de cura. O objetivo do nosso trabalho foi analisar a taxa de adesão ao tratamento para a sífilis adquirida, sob o método de coorte, né? Pacientes aí, os nossos pacientes que foram convocados para a nossa entrevista eram pacientes com confirmado sífilis adquirida, diagnóstico de sífilis adquirida, e atendidos no nosso Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, né, que é o nosso ambulatório de profilaxia pré-exposição. Foi aplicado um questionário no software REDCap, e a entrevista foi dividida em 2 momentos, né? O primeiro foi feita a categorização dos pacientes, a segunda para a gente avaliar a taxa de adesão ao tratamento. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. Esses aqui são os nossos resultados, né? Nossos pacientes eram majoritariamente do sexo masculino, com idade média aí de 32 anos. A orientação sexual, pacientes majoritariamente homossexuais, 47,2%, seguidos de heterossexuais, 22,2%. Nós percebemos aqui nos resultados que os nossos pacientes, eles tiveram aí múltiplas parcerias. A média de parcerias nos últimos 2 meses foi de 79,97%. Sobre o uso de preservativo, 42,3% tiveram uma ruptura do preservativo durante o ato sexual e mais de 90% dos nossos pacientes não usaram o preservativo durante o ato sexual. Em relação à taxa de adesão ao tratamento, 76% dos nossos pacientes realizaram o tratamento completo, prescrito, 14% começaram o tratamento, mas não terminaram, e 44% dos nossos pacientes foram tratados na atenção primária. Sobre a discussão, o nosso perfil epidemiológico, a categorização dos pacientes, foi ligeiramente diferente do boletim epidemiológico de sífilis do Ministério da Saúde, né? O nosso aqui era homem, na faixa etária de 32 anos, mais ou menos, e no boletim era mulher com uma faixa etária um pouquinho menor. Motivos de não adesão referidos pelos nossos pacientes foram principalmente a dor no local de aplicação, né, da penicilina, falta de informação, então ele não sabia se tinha que tomar o medicamento em todas as doses, não sabia da eficácia do medicamento, vergonha por ir ao posto de saúde perto da sua casa e as pessoas perguntarem, ele falar que teve sífilis, falta de tempo, pandemia e reações adversas à primeira dose do medicamento. A limitação, nós tivemos uma baixa captação dos pacientes, tanto na primeira quanto na segunda entrevista, e como conclusão nós interpretamos a taxa de adesão como baixa, percebendo a necessidade de novos estudos com espaço amostral maior, e também percebemos a necessidade de educação em saúde para a população. Educação em saúde tanto no comportamento da doença, na transmissão da doença. Nós tivemos pacientes que nem sequer ouviram falar sobre a sífilis, e também os pacientes que não sabiam da necessidade do tratamento, de como que era, como funcionava, onde é que tinha, saber se precisava de fato tomar todas as doses. Então nós percebemos a necessidade de educação em saúde. Foi isso, essas que foram minhas referências, e muito obrigado, esse é o meu contato.